No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a Repele 60. o pecado e o diabo. As chances de vencer o aquecimento global para nossa vida. Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial. Olá, tá começando mais um episódio de Não é o Fim do Mundo, o seu podcast em tempos de apocalipse climático, existencial e todos os outros. Aqui Joa Lack, e tô falando do Rio direto com a Nina Lemos, que está em Berlim. Oi, Nina. Oi, Jo, e todos os nossos ouvintes. E estamos adorando que vários estão comentando, continue fazendo isso, dando estrela, etc. E nos ajudem, porque esse é um podcast independente e a gente quer continuar fazendo e melhorando. Então agora nós temos um Apoia-se, temos um Orelo, e para você que está na gringa, nós estamos também no Patreon. Então qualquer ajuda é bem-vinda, gente. Gasta, abre a carteira. Boa, boa. Nada de escorpião no bolso, como falam, né? Tá com escorpião no bolso. Nunca ouvi isso. Escorpião no bolso, que a pessoa não vai botar a mão no bolso, que vai ter um escorpião, entendeu? Meu Deus, nunca ouvi essa gíria. E, Jô, a gente começa hoje num clima aqui meio de ressaca, né? Porque essa semana, gente, pelo amor de Deus, sobreviventes do apocalipse imaginário. É uma eterna ressaca, né? E uma tentativa de ficar bem, uma angústia. Esse mix terrível que nessas últimas semanas foi patrocinado pelos Estados Unidos, né, Nina? Pelo Trump. Gente, é muito bizarro. Estamos falando, claro, da guerra Irã e Israel. A gente tem 3 episódios, né, sobre a questão de Israel agora. Esse não vai ser mais um episódio sobre isso, porque nós cansamos, né, Jô? Assim, é super importante continuar falando, né, de Gaza. Vamos continuar falando, mas a gente sente que até a gente precisa de um tempo. Porque foi muito louco, gente. A gente estava no final de semana, tipo assim, ameaça nuclear. Oh, meu Deus, vai virar, né, uma guerra mundial, terceira guerra. Eu te mandei essa mensagem, né? Acho que é terceira guerra, lembra? Vai virando realmente uma sensação distópica, porque a gente vai vivendo várias realidades sobrepostas também, né? Que é essa toda coisa geopolítica, a nossa vida, coisa, né? É difícil a gente organizar até nossos próprios sentimentos e sensações, né? Não, vira tudo um grande bolão. E aí, na terça-feira, eu acordei, o Trump preveu, né, por rede social, é muito distópico realmente tudo que a gente está vivendo. Não tem mais guerra. E assim, o Trump manda no mundo, né? Assim, pensa, o mundo está sendo... O chefe do mundo é o Trump, aquele desequilibrado, horroroso, nojento. Sem a menor condição de nada, gente. E é muito doido porque realmente, acabou a guerra, a voz da cabeça dele, né? Ele age como se ele apertasse os botões e definisse as coisas, né? Porque os Estados Unidos entrou nessa guerra, né, contra o Irã, que não tinha feito nada, né? Eu acho muito curioso a gente pensar que a guerra do Iraque é uma coisa tão próxima, né? A invasão do Iraque, tudo isso que também era em cima da mesma coisa, que eram as armas de destruição em massa, né? E é uma coisa que a gente viveu isso, né? É como se o mundo não tivesse memória. Então ele criou toda essa narrativa, morreram pessoas, né? Porque eu acho que hoje em dia essa guerra também que é transmitida, e que daí tem os drones, e que é uma coisa quase que a vida das pessoas nem entra na conta. E realmente eu abri agora e foram mais de 600 mortos do lado iraniano, do lado de Israel 29, como se realmente a vida não tivesse valor, né? É muito louco, né? 600 mortos é coisa pra caramba, fora em Gaza, né? Porque em Gaza foi um massacre nos últimos dias. Sim. E é tipo 600 mortos e qual é o novo assunto? Né? Muito louco exatamente. Isso, né? É muito bizarro. Ele botou agora tempos de paz. Tempos de paz pra quem? Como diriam os racionais MCs, sem justiça não há paz. Exatamente, é isso. Agora, a gente prometeu que a gente não ia ficar falando sobre isso, a gente ia falar só sobre a nossa ressaca. Eu te contei do pesadelo que eu tive, Jô? Mais ou menos, né? Que era um fim do mundista? Conta. Cara, eu sonhei, tipo, com o fim do mundo mesmo, mas era uma coisa muito estranha. Porque chegavam umas pessoas com umas roupas meio da Idade Média e eles iam nos prender, nos matar, assim, e cortar membros. Juro por Deus. Meu Deus, e aí eu tava fugindo dessas pessoas, é horrível. E eu tive no sonho várias vezes sensação de morte mesmo, como eu tinha na época da pandemia, sabe?
Que é tipo assim, pronto, fudeu, vou morrer. Não tem mais jeito. Tipo, eu tô num avião caindo. E foi, acho que, extremamente conectado com essa guerra, porque eu ficava vendo bombardeio, gente. Claro, No Twitter, vendo vídeo, entendeu? Que é uma loucura fazer isso. E você, né, Jô, você me falou que passou noites insônias, angustiada, por causa da Juliana, que é outra tragédia aí que a gente tá tendo que encarar. A gente viveu esse caso, né, que todo mundo acompanhou, da Juliana Marins, e realmente tem um lado, né, que se formou realmente uma corrente, né, uma corrente de todo mundo ali torcendo, né, tentando entender o que estava acontecendo, e por causa do fuso horário, né, a Indonésia fica no nosso fuso oposto, então as buscas começavam quando estava de madrugada aqui, e daí, óbvio, eu acordei vários dias, tipo, meio de noite, e daí eu não aguentei, eu ia pra internet pra ver o que estava acontecendo nas buscas, e daí eu não conseguia mais dormir, né? A gente terminou com essa semana, né, com a notícia tristíssima, e também com esse surto um pouco, né, Nina? Esse surto que aconteceu também, né? Teve o lado legal, que era dessa corrente realmente de energia, né, e de mandar força para a família, e realmente a importância que fez a mobilização da internet, né, mas teve esse outro lado que também era um surto de produção de conteúdo, que até a própria família chegou a delicadamente reclamar, porque pessoas que estavam lá na Indonésia estavam postando coisas e eles pediram, numa dessas madrugadas, eu acho que teve isso, postaram coisas que não era para postar, depois tiveram influências de viagem, né? Daí depois eles apagaram. Então, assim, a internet e essa rede social pro lado bom e pro ruim, né? Porque tem o bom que foi da mobilização, tanto na parte prática, né? De conseguir pressionar para que ela fosse resgatada, quanto também dessa parte emocional e energética, né? E de uma corrente ali de pensamentos, mas também teve um lado bizarro, né, Nina? Para quem está em Marte e não sabe o que aconteceu, a Juliana tem 26 anos, ela estudou na ECO. Você viu isso, Ju? Vi. Na mesma faculdade que a gente estudou. Isso faz a gente se sentir até pior, mais próximo, né? E ela resolveu fazer uma caminhada, que é uma trilha perigosa, mas ela estava com mais 5 pessoas, ela estava com guia, ela não fez nada errado, né? Ela é vítima, eu vou deixando isso bem claro, daqui a pouco a gente desenvolve esses pontos. E ela escorregou, o guia deixou para trás, ela caiu e ela ficou ali muito tempo sem ser resgatada, e o corpo dela foi encontrado na terça-feira, sem vida. Então é uma história muito horrível, um pesadelo, muito, muito triste. E eu vi uma coisa, Jô, que me deixou muito chocada, que foi um vídeo que alguém fez com inteligência artificial, como se fosse ela, assim, de uma moça, assim, na trilha, falando, meu Deus, eu me perdi, olha, eu caí. Então, assim, já analisaram num grau, né, Sim. essa tragédia, que já transformaram numa história em quadrinho, como se fosse. É muito, Sim. muito, muito maluco. Outro fim do mundo que tá rolando com essa história é que, além da tragédia que já aconteceu, ela tá sendo revitimizada, né? Porque estão culpando a Juliana. Tipo assim, mas por que não tava sozinha em casa? Por que foi fazer a trilha? Por que viajou Sim. sozinha? Mano, porque ela é livre, porque ela faz o que ela quiser. E a gente sabe que se fosse um homem, né, seria totalmente diferente, né? Seria um grande desbravador que se acidentou. Foi uma fatalidade, e claro, uma fatalidade que foi acompanhada de uma série de negligências, né, e processos errados. Então, assim, só que nesse surto de rede social, né, as pessoas também logo já vão para os extremos, né? Ou todo mundo já sabe o que é para ser feito, vai virando realmente uma situação que ninguém consegue parar, respirar, entender que teve um pouco de fatalidade, teve um pouco de negligência, ou muito, né, na verdade. Até da gente pensar também como trilhas que são super perigosas, elas podem estar operando, né? E como isso é permitido. Acho que levantam várias questões, mas realmente a rede social acaba num momento que era para estar todo mundo, de repente, vibrando ou buscando uma justiça ou refletindo, vai virando um ambiente super tóxico também, né? Eu vi uma coisa que eu achei bem legal, a Malfeitona fez um desenho e ela escreveu, vulcão é menos perigoso do que homem. É fato, cara. E a Malfeitona realmente ela tem razão. Porque eu dei uma busca no ChatGPT, que eu estou meio viciada. O que ele diz é que mortes e vulcões são eventos isolados, tá? Não é assim uma tendência, uma coisa para se preocupar. E desde 1500, quando o Brasil foi
descoberto, melhor, invadido. Desde 1500, quando os portugueses invadiram o Brasil, 280 mil pessoas foram mortas em vulcões. A título de comparação, gente, no Brasil, 50 mil mulheres são assassinadas a cada 10 anos. Então é muito mais perigoso ser mulher, namorar, sair com homem, do que fazer uma trilha num vulcão. Se você pensar na prática, pelos números, isso é um fato, assim. Um outro dado aqui de violência contra a mulher assustador é que uma mulher ou menina é morta a cada 10 minutos por seu parceiro íntimo ou outro membro da família no mundo. Dados da ONU Mulher. É chocante, né? É chocante. E claro que isso não significa que a gente não possa refletir e repensar um pouco sobre o turismo, né? Como o turismo é feito. Tem um episódio que a gente fala sobre isso, que chama Turismo e Destruição, que a gente fala um pouco, levanta um pouco essa lebre, né? E claro que quando a gente fala isso, a gente nunca está culpando ou responsabilizando os turistas, e sim o sistema de turismo, né? Que de repente permite trilhas em lugares que talvez não tenham segurança, ou que cause um fluxo de pessoas em lugares que acabem também fragilizando aquele lugar e botando em risco até a própria segurança de quem está numa trilha, né? Eu acho que nesse momento um pouco de sobriedade para a gente entender também um pouco o que acontece no sistemão, né? Nunca responsabilizando turistas, viajantes, a comunidade viajante, mas também refletir sobre isso, né? E como realmente a coisa às vezes vai saindo de controle, que as pessoas são colocadas em risco, né? Ô, Jô, falando de risco e tentando já mudar um pouco o clima, porque a gente hoje quer tentar falar coisas engraçadas, era a nossa ideia, mas a gente não está conseguindo, porque não está fácil. A conexão está ruim e a vida não está fácil, né, Jô, para falar de coisas engraçadas. Mas eu lembrei agora que você viu que stand-up paddle foi proibido em Copacabana porque consideraram perigoso. Porque essa coisa realmente é quase icônica nessa questão do turismo, porque realmente virou uma experiência turística, que é botar milhões de pessoas em cima de uma prancha para remar, né, ali, porque eles já vendem um pacote também, que é o nascer do sol em Copacabana, e daí o drone vai te filmar, e daí você vai botar nas suas redes sociais, e daí as companhias que fazem isso, para elas, quanto mais turista, melhor, enfiam todo mundo na água, e se tiver algum problema, as pessoas que se lasquem. Teve esse episódio, é o segundo episódio. Teve um que as pessoas quase foram arremessadas em direção ao forte, acho que no ano passado. E agora o que aconteceu? E agora também teve um outro vento e as pessoas foram arrastadas, entendeu? Foram indo pro fundo, entendeu? Muita gente. E muitas vezes são pessoas que não sabem nem nadar, ou que não... ou até quando você sabe nadar, não é uma coisa fácil. Você é uma pessoa que faz stand-up paddle em Copacabana, a gente até, no roteiro a Jô, a gente riu muito, porque eu escrevi, falo que Jô é adepta de esportes radicais. E ela falou que eu tava exagerando e que eu tava criando um personagem que era tipo uma super Jô, que ela fala árabe, ela é ativista, ela pratica esportes radicais. Sim, e daí eu falei, Nina, você tá construindo uma personagem que não sou eu, que em geral uma pessoa triste de pijama em casa. E até é bom, né, pra gente ver como realmente, se você quiser, você pode virar uma super heroína. Dependendo do recorte que você faça, né? Assim, né? Dependendo da amiga que você tiver, exatamente, né? Eu tô te transformando nessa podcast numa super heroína. Mas eu já... É que você é uma heroína para o meu coração. Ah, meu amor, você também é pro meu. Mas eu gosto de fazer trilha, né? Isso eu gosto um pouco, assim. Mas eu fiquei mais medrosa. Eu já viajei sozinha pra fazer trilha, né? Já fui, lembra, Cabo Polônio sozinha. Eu já remei, né, Nina? Pedra eu não faço tanto, mas eu já remei. Passei uns anos remando, fazendo canoa havaiana ali, bem em Copacabana, no mar. Sabe do que eu tenho mais medo, eu acho, do que stand-up paddle? Quê? De pegar Uber. Pois é. Por quê? Você tem medo entendeu? Do motorista? Morro de medo de pegar Uber no Rio. Eu pego sempre com medo. Porque a gente, né, tem uma história de uma menina que foi estuprada em Botafogo. Não sei se você lembra dessa história. Caraca. Cara, você entra num carro com um desconhecido, né? Isso, assim, todo respeito aos motoristas de Uber legais, que são vários. É claro que a gente prefere quando é mulher, porque você tá fechada ali com uma pessoa, com um cara, que você não sabe o que ele pode fazer. É arriscado. E, Jô, até com essa coisa do perigo também, eu lembrei, não sei se você acompanhou isso. Ano passado, eu acho que teve uma tendência muito interessante no TikTok,
que era a tendência do urso ou do homem. Você acompanhou Não, isso? me conta. Mulheres, né, respondiam: você está andando num lugar vazio, você prefere encontrar um urso ou um homem? Meu Deus. É genial, Sim. porque assim, todas as meninas preferem encontrar um urso. Nossa, gente. E eu Você escrevi um texto sobre isso, e preferia aí encontrar um urso? Cara, eu acho que com a minha idade atual, não. Entendi. Mas quando jovem, sim. Gente, é porque eu tenho muito medo. Entendeu? Porque eu acho que... Mas só... Ah, tá. Mas é que eu acho que hoje... Só de ter essa pergunta já é genial, né? Nem precisa dar resposta. E é genial. É. Eu escrevi sobre isso. E aí eu fiz essa pergunta para a Janaína, a minha filhada, que na época devia estar com 13, e para a Esque, minha enteada, que na época devia estar com 16. E as duas falaram que sem dúvida o urso. Caraca. Sem dúvida o urso. E a Jana, cara, ainda ficou pensando, entendeu? E ela me respondeu: não, do urso eu posso correr, eu posso fazer 1000 coisas ali. Mas se for um homem e ele me pegar, o que eu posso fazer, entendeu? Em relação ao homem. Que loucura. Eu posso me fingir de morta pro urso, pro homem eu não posso. Então, assim, as meninas muito novas, elas têm mais medo de um homem do que de um urso. E elas não estão erradas. Agora, Jô, voltando assim um pouco para essa história ainda, falando do turismo, você viu o bafo que está acontecendo em Veneza? Pois é, aquele homem vai casar, né? Aquele homem é maravilhoso. O Jeff Bezos, da Amazon, ele vai casar com a Lauren Sanches, que eles fizeram aqueles chá de panela, né? Aquele mico que a gente fez um episódio inteiro, que eles viajaram para o espaço, ela viajou com várias mulheres. Agora eles vão casar em Veneza. E é um grande evento no centro da cidade, no final de semana. Só que aí, assim, eu acho que já pode entrar até na categoria Boas Notícias, que a gente queria dar algumas hoje, que tem um movimento super forte em Veneza contra esse casamento, porque acham que vai atrair overturismo e que os milionários ali vão destruir Veneza. Como sempre. E eles conseguiram, como sempre, eles conseguiram assustar o Jeff Bezos. Ele mudou, ele ia fazer num lugar no centro da cidade super histórico, e aí ficou assustado, e foi tipo não pro centro, tipo interior, pro subúrbio. Entendi, que loucura, fugiu. De medo, de manifestação. Quem quiser saber mais sobre esse chá de panela que a Nina falou, é o episódio 19, o truque das mulheres no espaço, que era aquela viagem espacial, que elas foram fazer o noivado dessa moça que vai casar com esse cara. E o pessoal que tá fazendo a manifestação é muito a nossa galera, assim, é tipo Greenpeace, Extinction Rebellion e tal. E eles são também desses movimentos climáticos e contra ricos que fazem coisas lúdicas. Então eles já falaram que quando chegarem os iates dos milionários, eles vão se jogar nos canais e vão encher os canais de crocodilos infláveis. Meu Deus, ou seja, uma performance que a gente não vai poder perder. Mas a gente ficou caçando boa notícia, né, Nina? A gente falou, meu Deus, tem que conseguir falar de alguma coisa boa. Cadê um Labubu pra gente rir, né? Labubu, Lafufu. Como se o Labubu fosse uma coisa boa, né? Labubu é uma coisa... Fim do mundo é quando você quer se agarrar um Labubu diante da angústia, né? E da depressão, né? Puta que pariu. Se agarrar um Labubu no meio do deserto cósmico. Labubu, save me. E a gente tem alguma boa notícia, Nina? Tem a boa notícia lá em Nova York, né? Das primárias lá do Partido Democrata. Você tá acompanhando? De jeito nenhum. Tá tendo lá aquela coisa que também, primárias, que vão ver quem vai concorrer na prefeitura de Nova York. E daí quem ganhou pelos democratas é um cara que chama Zohran Mamdani, que ele nasceu em Uganda, é de origem indiana, muçulmano, socialista. Gente, tipo, ele é o melhor personagem. Sim, chama Zohran. Mas aí eu li também que os votos, aquela coisa de eleição americana, né? Os votos ainda vão ser recomputados, mas enfim. Aquela coisa, e são as primárias também, não é que ele é prefeito, ele vai concorrer à eleição, mas pelo menos vai dando uma alegria, né? Fala assim, gente, uma coisa boa no meio, né,
de tanta coisa ruim, né? Olha, não consegui me empolgar com isso, com essa notícia, Jô, desculpa. Pô, então deixa eu tentar uma outra coisa. As Que roupas. sei lá, Nova York tá tão distante. A vintage, né? Ficou tão cafona nos Estados Unidos, né? Ficou tão cafona, é um lugar que eu não vou mais na minha vida, nunca mais. Já fiz essa promessa. A gente Só nem trabalho, eu trabalho ali. E é muito doido, né? É como realmente eu acho que de alguma forma tudo vai sendo ressignificado, né? Porque daí, dando um twist escarpado, teve a coisa da Beyoncé, né? Dos Buffalo Soldiers, que ela também tá sendo super xoxada. Me conta, que eu não tô acompanhando. Então, foi assim, a Beyoncé tá fazendo a turnê dela, daí em Paris ela apareceu com uma camiseta que era exaltando os Buffalo Soldiers, que eram os batalhões de soldados que lutaram ao lado do exército dos Estados Unidos contra as populações indígenas e para invadir ali os territórios mexicanos, entendeu? Mas eles eram ex-escravizados, e estavam ali também meio lutando pela sua sobrevivência. Só que ela fez uma camiseta exaltando os Buffalo Soldiers e que parece que atrás da camiseta ainda era falando que os inimigos deles eram revolucionários mexicanos, pistoleiros assassinos, ladrões de gado, ou seja, é uma loucura. E daí, claro que ela foi super... A galera falou, amiga, você pirou, gata, você pirou. E aí ela tirou, isso era campanha até de merchan, vendia camiseta, entendeu? Imagina essa altura do campeonato, você tá exaltando o exército americano, né? Mesmo que fosse através de um pelotão negro, né? Mas eram ex-escravizados que também deviam ser os ferrados, né? Que estavam ali lutando pela sua sobrevivência, que, enfim, daí, de alguma forma, a gente vê, né, que às vezes, realmente, mesmo nos momentos onde a gente está vendo várias coisas ruins, né? A gente está vendo o governo Trump fazendo tudo isso, de alguma forma, acho que me dá um certo alívio, às vezes, entender que as pessoas estão revendo coisas, né? Eu acho que provavelmente se isso acontecesse 1 ano atrás, 2 anos atrás, talvez ninguém fosse falar, gente... né? Ô, Jô, mas eu acho que uma das razões da ascensão da extrema-direita no mundo, né, é uma resposta a isso, né? Sim. Porque melhorou muito. As pessoas estão assim, não, vamos aceitar. Olha, pensa, né, você está apoiando mesmo isso? Está apoiando o exército? Isso é legal, isso não é? E aí tem uma resposta, né? Tipo, exatamente. No Brasil teve um golpe em resposta a cotas, aumenta a homofobia em resposta aos direitos da população LGBTQIA+. Sim. Né? Então, eu acho que na verdade, o mundo está muito melhor, Jô. Olha a loucura como a gente vai acabar esse episódio, que não era planejado. Não, realmente. Tá muito melhor. Pensa nos 80, quando a gente era adolescente, com hoje. Claro, não, e realmente a gente revendo, né, conseguindo olhar e repensar historicamente várias coisas, né? A gente está todo dia aqui falando que tá muito difícil, porque tá mesmo, mas na verdade tem muita... A gente ficou procurando Labubu. E não achamos, né? Não achamos, mas assim, ao mesmo tempo tá muito melhor agora do que era há 10, 20 anos, né? Como você falou nesse caso da Beyoncé. E a gente pode ser o nosso próprio Labubu também, né? Não é uma salvação externa. Que não, a gente... Não, é que não é uma salvação, assim, eu preciso de um Labubu, entendeu? O Labubu vai me dar uma alegria, o Labubu vai ser a minha tábua de salvação, e às vezes a gente é o nosso próprio Labubu, entendeu? A gente confiar, entendeu? Sendo que a gente não acha Labubu fofo. A gente não jamais teria um Labubu. Labubu pra gente é um tema engraçado pra gente rir. Tema engraçado, então, exatamente. A gente não é Labubu, sei lá como é que é, né? O Labubu encontra uma coisa engraçada que vai nos alienar, né? Acho que é meio isso, né? O Labubu total. Pra gente rir de uma coisa em vez de olhar, né, a hostilidade do mundo, né? Assim. Mas e também deve ser por isso que as pessoas se apegam ao Labubu. Mas a gente pode ser o próprio Labubu. Eu acho que a gente é nosso próprio Labubu, porque a gente ri da gente mesma, assim, como a gente ri. Né? Olha a moda do Labubu, a gente fala, olha que coisa absurda que a gente falou, olha como a gente é um mico, olha que vergonha. Então a gente também ri da gente mesmo, né?
Jô, Então- vamos contar, então, já que a gente é nosso Labubu, Fala. vamos contar a coisa mais humilhante que já aconteceu com a gente desde a criação desse podcast? Não, acho que eu não quero. Qual é? Não, acho que eu não quero, nem Não sei sabe, qual é, mas não eu tenho quer. medo. É o quê? O Não, que a apoio? gente lançou o Apoia-se. O Apoia. Se a gente foi humilhada por robô. Pelo bot do Apoia. Gente, isso é muito grave. A gente recebeu um e-mail do robô falando assim, poxa, vocês não têm nenhum apoiador? Não fiquem desanimados. Então, gente... E melhor é que a Jo achou que era assim, um novo apoiador. E quando ela foi abrir o e-mail, era um e-mail consolando, de autoajuda, de persevere. E quem estava falando isso era o robô do Apoia-se. Cara, isso é muita humilhação. Então, Mas assim, ajude. A gente está perseverando, a nossa... E já temos apoiadores. A nossa BFF Bia Abramo, maravilhosa, te amamos, né? Chamamos, Bia. E vários outros apoiadores que estão chegando junto. 1000 coraçõezinhos para vocês. Afinal, nós também somos um pouco do Labubu de vocês, né, gente? É isso? A gente pode lançar uma linha de camiseta. Seja o seu próprio Labubu. Seja seu próprio Labubu. Então é isso, gente. Seja seu próprio Labubu e semana que vem a gente se encontra procurando boas notícias, garimpando alguma coisa boa nesse mundo que despenca, né, Nina? É isso, apoia-se, dê estrelinha, etc, etc, etc. Beijo. No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a Repete, 60. o pecado e o diabo. As chances de vencer o aquecimento global para a nossa vida. Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial.